velho sorriu e abriu nada sobre o mundo. Não havia grade, peça ou borda. Ainda assim o céu inteiro recuou. O tabuleiro parecia caos para olhos comuns. Mas sob o caos respirava uma ordem tão antiga que até o vento perdeu o nome ao tocá-la. Ficou em silêncio. Sentiu que aquele pano sem linhas não convidava jogadores. Devorava consciências. Vamos jogar xadrez. Arcalare com Koganei. A voz do homem do casaco de pena soou alegre e cansada ao mesmo tempo. Ele disse que bastava lançar o sentido divino às profundezas. Disse também que havia uma peça esperando por Wu lá dentro. Se não pudesse quebrá-la, que não forçasse vitória ou derrota. A tentativa já cumpriria a passagem. Sorriu e respondeu: este não é um jogo comum. O guardião falou com peso: é o único ninguém neste mundo vê, exceto você. Riu de leve. Talvez haja mais 3 ou 4. O homem negou com desprezo. Eles não valem o ar que você respira. Então feriu o silêncio com ironia. Eles não fariam de graça. Por baixo do diálogo havia ferrugem de eras. O guardião estava preso àquele posto, empoeirando junto ao segredo. Percebeu isso num olhar e lançou a pergunta sem insistir: quem o acorrentou a este lugar? O homem não respondeu, nem precisava. A resposta dormia no interior do tabuleiro. No xadrez dos homens, o rei, a peça central naquele jogo transdimensional. O imperador era o degrau mais baixo. Acima dele existiam formas quase incompreensíveis, peças que só podiam ser entendidas no instante do uso, como feridas abertas na lógica. Aquilo não era disputa, era ontologia em forma de armadilha. Era uma linguagem anterior à regra. Um mecanismo capaz de testar não a força de Wu, mas o critério de sua presença. Deu um passo, somente demais. Esse passo não cruzou distância. Cruzou o princípio, seu corpo desapareceu. Depois a sombra, depois a própria ideia de separação. O tabuleiro engoliu e quando o mundo exterior ficou para trás, uma certeza desceu como um sino sepultado.
Ali não começava uma partida, mas uma guerra secreta, em que o jogo exigiria memória, forma, sentido e abismo, até revelar a lei oculta no fundo do caos. Caiu sem cair. O tabuleiro não tinha chão, mas havia profundidade. Cada direção levava a lugar nenhum, e ao mesmo tempo a todos os lugares. O caos não era ausência de ordem, era ordem demais para ser lida de uma vez. Sua consciência se abriu em camadas, como se o próprio jogo exigisse mais de um U para ser percebido. Em cada camada, uma pressão silenciosa testava se ele ainda podia sustentar a própria existência. Surgiram sem forma fixa, não se moviam, não obedeciam linhas, elas aconteciam. Uma delas se manifestou como um peso sobre o tempo, outra como uma dobra na intenção, outra como um reflexo que recusava espelho. Percebeu? Cada peça não era objeto, era princípio ativo, uma regra viva esperando ativação. E o erro não era perder, o erro era não compreender o que estava sendo usado contra ele. Ele tentou ler o campo, mas o campo respondia. Toda tentativa de análise gerava uma alteração no próprio tabuleiro. Pensar era jogar, observar era se expor, existir era entrar em movimento. Foi então que percebeu que aquele sistema não separava jogador, peça e regra, tudo estava fundido, tudo se alimentava de tudo, e qualquer hesitação era interpretada como abertura. No centro distante, uma presença se ergueu, não como trono, não como rei, mas como inversão, um imperador. A peça mais baixa, a base de tudo, aquilo que sustentava o restante sem jamais ocupar o topo. Compreendeu o paradoxo? Quanto mais fundamental a peça, menos visível sua importância. E ali estava o núcleo do jogo, não no domínio, mas na fundação invisível. Ao redor do imperador, as outras peças reagiram. Não como um exército, mas como um sistema nervoso. Cada manifestação era a resposta à presença de Wu. Ele não estava sendo atacado, estava sendo interpretado. E quanto mais permanecia, mais o jogo revelava que não queria vencê-lo, queria decifrá-lo. Permaneceu e nessa permanência sentiu algo mudar. O tabuleiro não o cercava mais, começava a girar ao seu redor, como se o caos reconhecesse uma presença que não podia ser absorvida. E no silêncio seguinte, antes do próximo movimento nascer,
uma verdade se formou. Aquele jogo não seria dominado pela força, mas pela capacidade de existir, sem se tornar apenas mais uma peça. O jogo tentou nomear vô, tentou moldá-lo em jogador, tentou reduzi-lo a peça. Cada camada do tabuleiro pressionava sua presença como se exigisse definição. Ser jogador era limitar-se, ser peça era aceitar forma. E naquele campo sem linhas, qualquer definição era prisão. Permaneceu sem resposta, porque ali responder era perder uma dimensão de si. As peças se aproximaram não em movimento, mas em leitura. Cada uma refletia um possível, cada uma tentava encaixá-lo em um papel funcional. Uma exigia ataque, outra exigia defesa, outra exigia sacrifício. Todas queriam reduzir o infinito à função. Sentiu a pressão crescer, não como força externa, mas como tentativa de tradução. O jogo queria compreendê-lo para então limitá-lo. Não atacou, não defendeu, não jogou e nesse não jogar. O sistema falhou pela primeira vez. As regras não conseguiam processar uma presença que não reagia ao tempo do tabuleiro oscilou. As peças hesitaram. O imperador na base vibrou como raiz exposta. O jogo precisava de resposta, mas Mu ofereceu existência pura, sem função, sem papel, sem concessão. Ele não se tornou jogador, não se tornou peça. Ele atravessou ambos. Sua presença expandiu para dentro da própria estrutura, tocando a lógica do tabuleiro como quem toca a origem de uma lei. O jogo tentou absorver, tentou resistir, tentou reconfigurar, mas encontrou algo impossível. Uma existência que não podia ser reduzida sem destruir o próprio sistema. O imperador reagiu, a base tremeu. Aquilo que sustentava tudo reconheceu a anomalia. Não o destruiu, não o tomou. Sentou-se ao lado da fundação invisível e permitiu que a estrutura o reconhecesse sem submissão. Nesse instante o tabuleiro deixou de ser campo, tornou-se extensão. Não havia mais separação, não havia mais oposição. O jogo terminou sem derrota, terminou sem vitória, terminou quando deixou de ser jogo. Não venceu, Não perdeu, não perdeu. tornou-se a própria regra que sustentava cada
quietude após o colapso, uma nova lei emergiu. Não existe domínio maior do que existir sem ser contido. O pensamento errante sorriu entre goles, como se brindasse com o fim de algo que já morreu antes. Que alegria na vida, que pavor na morte. As palavras não eram filosofia, eram diagnóstico. E quando o ar saiu de seus pulmões, veio carregado de ruína. Mares de psique foram devastados no além do esquecimento. Regiões inteiras deixaram de sustentar memória. O que existia ali foi lançado de volta ao nada, não por morte, mas por cancelamento. Demônios estrangeiros de além do alto céu. O nome não descrevia, denunciava. Eles não nasceram, não evoluíram, não pertencem. Foram rejeitados antes de existir, e agora retornam pela falha da roda. Atravessaram o desconhecido, rasgaram o esquecimento, e agora se aproximam do plano das lembranças. A ascensão do trono os atrai como moscas sobre um ponto de ruptura, como fome sobre um erro aberto. Ouviu sem interromper, já sabia, sentia pressão antes da notícia, sentia o movimento antes da forma. Eles cruzaram do desconhecido para o esquecimento, e agora avançam para a lembrança. A frase não foi alerta, foi confirmação. O equilíbrio não estava quebrando, já havia quebrado. E o que vinha agora era apenas a consequência se aproximando. Evidente que você tomou medidas, disse o pensamento errante, mas a frase morreu no meio, porque já não estava mais ali. O espaço não se abriu, ele apenas deixou de ocupar aquele ponto. Um passo, nada mais, e o mundo mudou de lugar. Apareceu, não havia mais conversa. À frente dele uma tempestade infinita, não de vento, não de energia, mas de presenças impossíveis. Formas que não fechavam, corpos que não sustentavam identidade. Uma horda que não marchava, mas avançava como colapso inevitável. O esquecimento atrás delas, a lembrança adiante. Não ergueu a arma, não precisou, apenas observou. E nesse olhar a guerra já havia começado, porque aquelas criaturas não estavam invadindo território, estavam tentando existir onde não deveriam jamais ter sido lembradas.
surgiu diante da tempestade infinita, e o esquecimento pareceu recuar um passo. Ao longe vinham as hordas, não como exército, mas como uma maré que queria rasgar a última pele da lembrança. Atrás delas, o vazio sem nome. Diante delas, a grande roda, no meio a fronteira, e sobre a fronteira a armada e a legião erguiam-se como muralha viva contra aquilo que não deveria atravessar. Seus guerreiros e sua voz caiu sobre o campo como decreto mais pesado que metal. Hoje nós os pararemos aqui, hoje mostraremos o preço daqueles que tentam invadir esta grande roda. O preço é o retorno à origem. As fileiras estremeceram, não de medo, mas de alinhamento. Cada arma brilhou, cada estandarte ferido pelo vento pareceu lembrar o próprio nome. A guerra deixou de ser ameaça, tornou-se juramento. Então o choque começou, as hordas caíram sobre a fronteira como uma chuva de ruína. Formas incompletas, bocas sem genealogia, olhos que lembravam mundos mortos, membros feitos de falhas e restos de intenção. A legião abriu corredores de sangue e fogo, armada selou brechas com muralhas de presença. Lianzong soaram como sinos de execução. Ele chorou como ferro espiritual, Guzen rasgou o ar como se cada corda puxasse uma linha da própria realidade para o combate. Não era disputa entre facções da roda, era defesa do próprio mecanismo. Se a fronteira cedesse, o esquecimento seria atravessado e a lembrança final seria tocada. Então até os nomes antigos, até os pactos profundos, até as memórias que sustentam o mundo seriam corroídas por presenças estrangeiras. Por isso cada soldado lutava como quem segurava um céu rachado com as próprias mãos. A batalha satura todo o espaço, eco cinza, intenção. Mas acima do campo comum havia outro plano, chamando espaço dominante, o lugar onde os maiores seres se encontram para decidir guerra sem destruir a totalidade a Daishu. Enquanto armada e legião triturava uma maré invasora, avançou sozinho, não por abandono, mas porque havia combates que apenas um centro pode sustentar. Antes de partir, ele voltou o rosto uma única vez. Viu seus guerreiros firmes, viu a fronteira ainda de pé, viu a lembrança tremendo atrás do véu,
Então subiu a guerra coletiva, continuou embaixo, enquanto acima na dobra onde os soberanos esperavam, outra batalha começava. Não pela muralha, mas pelo direito da própria roda de continuar existindo. Entrou no espaço dominante, como quem atravessa um limite que não aceita retorno. Ali não havia campo, não havia fronteira, não havia exército. Apenas presença contra presença. E diante dele, os 3 soberanos aguardavam, não como líderes, mas como princípios invasores que haviam encontrado o caminho até a roda. Usaram outros para abrir caminho. Wu falou, não como acusação, mas como leitura completa do evento. E atravessaram a fenda quando ela estava aberta. As palavras pesaram mais que ataque, porque revelavam o erro original. Não foi força, foi oportunidade. E agora estavam ali, não para conquistar, mas para existir onde não pertencem. O primeiro avançou como ruptura de ciclo, o segundo como memória que nunca existiu, o terceiro como possibilidade que deveria ter sido negada. 3 formas, 3 falhas, 3 tentativas de reescrever o fluxo da roda. Mas Wu não recuou, não preparou defesa, não buscou vantagem, ele abriu os braços. Sejam bem-vindos ao meu lar. A frase não era hospitalidade. Era sentença. Hoje eu conduzirei vocês em um retorno à origem. E naquele instante o espaço dominante se fechou, não como prisão, mas como eixo absoluto. A luta começou sem explosão, sem luz, sem impacto visível, porque ali o combate era sobre existência. O primeiro soberano tentou quebrar o fluxo, permaneceu inteiro. O segundo tentou distorcer memória, permaneceu lúcido. O terceiro trouxe futuros onde havia falhado, aceitou todos. E ao aceitar, retirou deles o poder, porque não havia mais negação a explorar, não havia mais falha a expandir. Se abriu, não puxando, mas lembrando cada soberano do ponto onde nunca deveriam ter surgido. E essa lembrança era insuportável. Eles não foram destruídos, foram devolvidos, desfeitos na raiz de sua não existência. O espaço dominante cessou, a guerra abaixo começou a colapsar. As hordas perderam sustentação e foram arrastadas de volta ao esquecimento profundo. Permaneceu sozinho.
com os braços ainda abertos. Como quem encerra Um ciclo sem celebrar. porque sabia. O retorno à origem não é vitória, é correção. Não é um inferno comum. Não é um paraíso corrompido. Não é um céu caído. É uma arquitetura mais cruel. Um alto céu onde paraíso e inferno foram fundidos numa única soberania. Lá, a glória não consola, a luz não salva, a ascensão não liberta. Tudo sobe apenas para servir mais perto do centro da condenação. Tudo brilha apenas para tornar a submissão mais absoluta. Os antigos o chamaram por muitos nomes, mas nenhum nome o encerra. Alto céu do paraíso infernal, um firmamento estrangeiro à roda, erguido acima de abismos suspensos. Colunas de fogo escuro, tronos feitos de sentença e coros cuja santidade já nasceu misturada à violência. Ali o horror não é falha, é liturgia. Ali a majestade não é virtude, é instrumento. Cada camada desse céu é uma hierarquia de esmagamento. Um degrau onde salvação e castigo deixaram de ser opostos. Os demônios estrangeiros não vieram do nada, não brotaram do caos, não são desordem solta. São espuma de superfície, fragmentos, sondas, vetores, sombras enviadas por essa altura monstruosa. A invasão contida na fronteira não foi sua guerra total. Foi apenas o toque inicial de uma mão ainda distante. Foi apenas a maré avançando antes do corpo do oceano. Foi apenas o presságio de uma jurisdição estrangeira testando a pele da grande roda. Santifica o tormento até que ele pareça inevitável. Por isso seus servos não se veem como aberrações, julgam-se elevados.
das hordas acima do emissário ainda oculto. Permanece esse céu impossível, observando, pesando, medindo a roda, como quem decide quando a próxima abertura será grande o bastante para transformar a existência em altar de submissão. Ele não nasce, ele não chega como outros. Ele desce como decreto. Alto céu vilão, não como nome próprio, mas como função imposta por algo que está acima dele. Não é general, não é rei, é vontade executora. O mandato que tomou forma para atravessar o limite da roda. Enquanto as hordas avançavam, enquanto a fronteira ardia, enquanto a legião esmagava a maré, ele observava. Não com olhos, mas com leitura. Cada falha, cada abertura, cada hesitação da existência era registrada. Não havia pressa, porque invasão não era impulso, era cálculo, era construção lenta de um caminho que pudesse sustentar a descida completa do paraíso infernal. Jiangling Wai Jiangling Xing Mo Ji Suo Zai Ling Jiu Wei Ming. Ele foi aquele que abriu a fenda, não com força bruta, mas com precisão absoluta. Usou outros como ferramenta, usou o esquecimento como cobertura, usou a própria roda contra si mesma. Cada demônio estrangeiro era apenas extensão de sua leitura. Apenas um teste, apenas uma tentativa de medir o quanto a realidade suportaria antes de romper de vez. Quando fechou a fronteira, ele não desapareceu, ele recuou, porque sua função não é morrer, sua função é retornar com um cálculo mais preciso. Ele não busca vitória imediata, busca inevitabilidade, busca o ponto em que não haverá mais contenção, apenas transição. E nesse ponto ele descerá não como um invasor, mas como autoridade reconhecida pela própria falha da roda. Sentiu sua presença mesmo sem vê-lo, não como inimigo direto, mas como assinatura deixada no tecido do conflito. Uma inteligência que não luta até que lutar seja desnecessário. Uma presença que não se expõe até que não haja mais escolha para o mundo se não aceitá-la. Esse é o perigo real. Não a força, mas o mandato. Já está operando, e quando vier não será para testar fronteiras, será para declarar
que elas nunca deveriam ter existido. Não vem como ruína, não vem como peste, não vem como invasão faminta. O imaculado alto céu do paraíso celestial não precisa romper a existência para dominá-la. Ele a contempla como quem vê um erro ainda não corrigido. Sua luz não arde com fúria, arde com certeza. Sua pureza não hesita, seu brilho não pede passagem. Tudo nele carrega a serenidade terrível daquilo que acredita ter o direito de purificar o mundo. Se o paraíso infernal submete pela glória da condenação, O paraíso celestial imaculado apaga pela perfeição sem fissura. Não há crueldade visível em sua face. Esse é o horror. Não há ódio declarando guerra. Esse é o horror maior. Ele não devora, Substitui, não corrompe, corrige, não rasga a forma. remove dela tudo que não coincide com sua medida. E ao fim da correção, Talvez nada permaneça além da ordem impecável que ele chama de paz. 不需要够正经光灭心正神为入万物统领，不需要够正经光灭心正神为入万物统领。Seus céus não são escuros, São insuportavelmente claros. branco sobre branco, ouro sobre ouro, Silêncio sobre liturgia. colunas de luz, Perfeita erguem tronos sem sombra. coros sem falha. entoam sentença sem tremor. Tudo é belo demais, Tudo é exato demais. tudo é puro demais. E por isso mesmo cada coisa viva Diante dele corre o risco de ser tratada como impureza a ser removida do corpo absoluto do paraíso. Esse inimigo é mais terrível porque pode acreditar que está salvando. pode chamar extermínio de elevação, pode chamar apagamento de misericórdia. Pode chamar obediência perfeita de libertação final. Não vem do caos, Vem da completude, não é uma fera estrangeira. é uma santidade estrangeira. Quando a santidade perde a capacidade de acolher diferença, ela se torna lâmina. Sentiu esse céu ao longe como se uma aurora impossível Houvesse tocado a borda da roda, ainda não era descida, ainda não era guerra. era o prenúncio. Um brilho excessivamente puro pesando sobre o horizonte. Como se o futuro já estivesse escolhendo qual parte da existência. Mereceria continuar respirando. Então a verdade se formou no silêncio entre os mundos. Contra o infernal luta-se para impedir
impedir a invasão contra o imaculado. Talvez seja preciso lutar para defender o direito de existir sem perfeição.